Agora nós vamos falar da parte de manutenções do condomínio. Então, nós vamos descrever várias manutenções do prédio, né? Não só do prédio, mas da edificação como um todo e de condomínios que são de casas também vão se encontrar. E se tiver alguma manutenção diferente no seu condomínio, conta para a gente, que aquilo que não tiver aqui, a gente traz amanhã, porque a gente não vai conseguir finalizar esse tema todo hoje, então a gente finaliza ele amanhã. Então, se no seu condomínio tiver algo diferente, conta ali no grupo, que amanhã eu já trago as informações de como fazer essa manutenção, de como cuidar disso também, tá bom? O que a gente precisa saber com relação à manutenção? Primeira coisa que a gente precisa saber é que existem 2 tipos de manutenção. 3, na verdade. Nós temos a manutenção preventiva. Nós temos a manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? É aquela que é feita com base na prevenção, né? Então, ela é agendada, ela é planejada, programada, tem todo um passo a passo, eu escolho a empresa, vejo o que é melhor, qual que é o benefício, vou levar em assembleia, eu vou ter uma data para poder fazer, uma data para poder finalizar. Então, eu vou trabalhar todo na prevenção, certo? Agora, eu tenho uma outra manutenção, que ela é a preditiva. O que é a manutenção preditiva? Ela é baseada em controles e acompanhamentos. E ela está muito ligada à tecnologia. É como se eu tivesse, não, vocês vão ter, que em breve isso vai ser geral, né? Vocês vão ter um condomínio que hoje é chamado condomínios inteligentes, vamos dizer assim, que usa-se esse nome. São condomínios que possuem indicadores de como estão as manutenções. Então, lá na guarita, lá na entrada do condomínio, ou por meio de um aplicativo, o síndico consegue ver, por exemplo, quanto está o nível de água da caixa d'água, qual é o nível de água do reservatório, o síndico consegue ver se as bombas estão funcionando corretamente, qual foi o horário que cada bomba ligou, o tempo que ela funcionou. A empresa de elevador tem um dispositivo que consegue ver se alguma peça do elevador está começando a dar indícios de falha, consegue observar alguma lâmpada, algum lugar que está puxando a energia a mais do que deveria estar puxando, e com isso está me indicando que eu vou ter talvez um problema na parte elétrica, um curto, ou vai queimar. Então, um condomínio ele é todo parametrizado, é chamado condomínio inteligente. Já existe sistemas, principalmente condomínios mais novos, aqui em Balneário Camboriú, tem bastante. Tem um condomínio que eu visitei, ele chama Epic Tower, um condomínio muito top aqui na Atlântica. E eles possuem um sistema que o zelador e também a portaria e o síndico têm acesso a esse sistema, como se fosse um tablet, assim que fica um zelador, e por esse tablet, o zelador e o síndico conseguem acompanhar se tem ar-condicionado ligado, onde está ligado indevidamente, ele consegue desligar, consegue apagar as lâmpadas em qualquer área do condomínio, consegue verificar a temperatura da água da piscina, ligar o aquecedor da água da piscina, tudo pelo tablet. Ele consegue ver o elevador, quantas idas e voltas ele já fez, se tem alguma peça que está desgastada, porque aquela peça está parametrizada, que ela vai conseguir fazer ela tem tanto X de tempo útil de vida. Então, ele consegue acompanhar que pela utilização dela, aquela peça já está próximo de dar algum problema. Ele consegue ver quando a bomba esquentou mais do que devia, então ela pode ser que venha a dar algum problema. Então, é uma manutenção, um acompanhamento junto com a tecnologia que me ajuda a controlar e acompanhar a performance dos meus sistemas.
Então, existe já uma empresa que oferece esse serviço. Depois eu vou pegar o nome da empresa e trago para vocês, que até consigo ver agora, que é muito bem utilizado aqui e traz um benefício muito grande. E pode ser usado em outros condomínios também, não é só em condomínios novos. Só tem que ver o custo de implantação, né? Para ver se é compensatório. Mas é uma baita de uma vantagem, é muito legal. E ele traz um controle muito grande. Já estou vendo aqui o nome para vocês. Aqui. Cadê? Engetel é o nome da empresa que instala esse sistema. Engetel. Para quem tem condomínios muito grandes, com muitos sistemas, pode ser uma economia grande, porque você começa a trabalhar muito mais preventivamente através desses índices. Então, muitas vezes o custo cai. Por quê? Porque a outra manutenção, que é a corretiva, ela costuma ser mais cara, porque ela vai acontecer para resolver um problema. E como é algo de agora, não foi uma manutenção programada, nem planejada. É tipo aquela bomba que para de funcionar no domingo à noite ou na sexta-feira à noite. É o elevador que estraga no sábado, 3 horas da tarde. É a boia da caixa d'água que para de funcionar no sábado, 5 horas da manhã. Alguém já passou por isso? Sempre tem alguma coisinha que dá BO, né? Nos horários que não devia dar. Aí é aquele vazamento que está acontecendo lá na sua área da garagem, está infiltrando no hall de entrada. Sempre vai acontecer algo que você não programou, não planejou, e vai ter que chamar um prestador para poder te atender. Então, essa manutenção que não foi planejada nem programada, ela se torna uma manutenção corretiva. E na maioria das vezes ela é mais cara do que a preventiva. Por quê? Porque eu não planejei. Eu vou ter que chamar alguém que me atenda agora. A pessoa que me atende agora, geralmente ela vai cobrar mais caro. Se ela for me atender depois do horário, ela vai cobrar muito mais caro do que se ela me atender dentro do horário de expediente comercial. Então, eu tenho um custo por isso. É o portão que estraga, né? Então, a corretiva, na maioria das vezes, ela vai ser muito mais cara do que a preventiva. O correto, o ideal é que nós, como síndicos, trabalhemos na prevenção preventiva, sempre. Letícia, isso vai eliminar o fato de existir uma manutenção corretiva? Não. Infelizmente, as manutenções corretivas vão continuar existindo. Mas nós temos que focar em eliminar a corretiva o quanto mais puder. E para eu fazer isso, eu preciso trabalhar com prevenção. E para eu trabalhar com prevenção, vai ser necessário ter um plano de manutenção. O que é um plano de manutenção? É realmente um planejamento das manutenções do condomínio. É um planejamento de como eu vou cuidar daquela edificação. E para construir esse plano, primeiro de tudo que tem que ser feito, deixa eu colocar a letra preta de novo, é conhecer a edificação. Vou colocar conhecer o empreendimento, porque quem é condomínio de casas se encaixa. Conhecer o empreendimento. Todas as características. A idade. Por que a idade? Porque quanto mais velho, geralmente mais BO dá, mais problema vai surgir. Vão começar a ter rachaduras, vai ter oxidação de ferragem, eu vou começar a ter infiltração, porque muitos canos vão trincar, porque o solo movimentou, a estrutura em si movimentou, eu vou ter tinta descascando, infiltração, eu vou ter junta de dilatação para poder cuidar. Então, quanto mais velho, mais manutenção. Então, você tem que conhecer as características, os sistemas e a idade. Porque se você conhece a idade, antes dele envelhecer e dar um BO grande, você já começa a planejar. Eu até falo para os meus alunos da mentoria que o ideal é, o condomínio acabou ali os 5 anos da garantia da construtora, ele já começar a recolher um fundo de obras para manutenção do condomínio.
um fundo de obras para obras que vão além das ordinárias. Aí, se ele começar a recolher um pouquinho, desde os 5 anos, ele vai sempre ter um fundo. Ele pode começar recolhendo R$10 por unidade, R$20 por unidade, vai escalando isso. Por quê? Porque na hora que chegar o momento de pintar, na hora que chegar o momento de lavar, não vai precisar fazer uma chamada de capital astronômica, porque já estava vindo guardando dinheirinho. Não é assim na casa da gente? Se a gente tem uma casa, tem um apartamento, a gente não tem uma poupança familiar para emergências? Se você deixa de ter essa poupança familiar, numa hora, num problema, você vai ter que pedir um empréstimo, você vai ter que vender algo para conseguir pagar aquilo. Agora, se você se planeja, não, casei. Então, agora que eu casei, eu tenho responsabilidades diferentes das que eu tinha de solteiro. Eu tenho bens, tem alguma coisa que eu preciso manter, então eu vou guardar X de dinheirinho todo mês para poder me ajudar quando eu tiver um problema. Isso é planejamento. É fácil de fazer? Não, não é fácil, mas é o que traz segurança. E se falando de um empreendimento onde a gente tem várias pessoas envolvidas, o quanto mais cedo pensar nisso, melhor é, para lá na frente não ter um problema muito maior para resolver e não ter dinheiro em caixa para poder fazer. Então, o ideal é trabalhar com essa prevenção desde o início, com esse dinheirinho guardado, para aí não precisar fazer uma chamada de capital muito grande lá depois, tá? Outra, o que é importante também conhecer, fazer, né? Eu sempre oriento fazer uma inspeção predial. Inspeção do empreendimento. Por quê? Para que um profissional habilitado possa laudar, relatar, habilitar, laudar, relatar aquilo que precisa ser feito naquele empreendimento. Às vezes você acabou de assumir um empreendimento que está com muito problema. Está cheio de problema para resolver, você não sabe por onde começar. E não tem que saber mesmo. Você não formou nisso, não é a sua especialidade. Síndico faz gestão, síndico não faz serviço de engenheiro. Então, assumir um prédio que está com muito problema e eu preciso gerenciar isso, primeira coisa, eu vou delegar para quem sabe como organizar isso. Então, vai ter um profissional habilitado que vai fazer uma vistoria no condomínio, vai identificar quais são os problemas e vai me passar uma ordem de solução desses problemas, conforme o grau. Existe uma matriz, chama matriz Gucci, que ela analisa a gravidade. Qual que é a gravidade disso? Se eu não fizer isso, que dano isso vai ter? A urgência, gravidade, urgência, e qual é a tendência disso começar a dar problemas grandes em X tempo. E aí, baseado nessa matriz de gravidade, urgência e tendência, esse profissional vai te passar, olha, diante de todas essas situações aqui, eu te aconselho, primeiro, a fazer isso, segundo, a fazer isso, terceiro, isso, quarto, aquilo. Baseado nisso, você monta um plano de manutenção. Geralmente, nesses casos, vão ser só manutenções corretivas, situações que deveriam ter sido feitas pelas gestões anteriores e não foram feitas. E aí, caiu no seu colo, e aí você precisa finalizar esse processo. Então, ter a inspeção de um profissional vai te auxiliar a entender as prioridades para estabelecer. Depois de você estabelecer as prioridades, aí você vai criar um plano de ação. O que precisa ser feito? Quando? Qual que é a gravidade disso? Quando eu tenho que executar? Quem vai fazer? Quais orçamentos eu já peguei? Ou com quem eu tenho que buscar esses orçamentos? O que fazer? Quando eu tenho que fazer isso? Quem pode fazer isso para mim? E quanto isso vai custar? Por quê? Se você não tem esse dinheiro na sua previsão orçamentária, você vai ter que chamar uma assembleia para aprovar usar o fundo ou para poder usar, ou para aprovar usar o fundo ou para fazer uma chamada de capital. Então, você vai fazer um plano de ação. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem vai fazer e quanto isso vai custar. Baseado em ter essas informações, você já conheceu a edificação,
Você fez uma inspeção com um profissional habilitado, ou às vezes a situação do condomínio não está tão irregular e você acabou de assumir o prédio, fez uma inspeção sozinho e conseguiu identificar as manutenções que estão pendentes. Baseado nessas informações, você vai montar um plano de ação, um plano de o que fazer, quando fazer, quem fazer e quanto isso vai custar. Eu vou apresentar para vocês um sistema. É esse aqui, ó, ele chama Trello. Vou anotar ali no chat para vocês. Trello com 2 L's, tá? Esse aqui é um Trello que eu fiz essa semana. É um quadro que se faz dentro do Trello. Esse aplicativo, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito até X número de quadros. Como é que funciona esses quadros? Deixa eu ir na minha página inicial. Você vai ter vários quadros para trabalhar. Se eu não me engano, são até 10. Não tenho certeza. Mas você vai ter aqui vários quadros. Eu crio um quadro para cada condomínio, tá? E aí, esse condomínio eu assumi essa semana. Como que eu faço? Eu divido a minha área de trabalho desse condomínio em 3 etapas, que é uma metodologia também conhecida. Em a fazer, em andamento e concluído, tá? E aí aqui, por exemplo, manutenções. Eu fui lá no prédio na segunda-feira, eu fui eleita no sábado, na segunda eu fui fazer uma inspeção no prédio. Eu fui no condomínio, tirei foto, tem fotos? Aqui não vai ter fotos, mas eu vou te mostrar onde tem fotos. Eu fui no condomínio e já busquei várias informações. Quando foi feito o para-raio, quando foi feito os extintores, quando foi feita a limpeza dos reservatórios, quando foi limpa a caixa de gordura, quando tem que fazer de novo, quando tem que fazer a detetização, quem é que cuida do gerador, da escada pressurizada, como é que é o piscineiro, como é que é a declaração de regularidade sanitária, que é uma lei municipal, como é que está a questão da iluminação de emergência. Aí eu já notei outras manutenções que eu percebi, piso solto, ralo da garagem 3 que está vazando, portas corta-fogo tem que fazer a manutenção agora em agosto, a válvula redutora de pressão tem que fazer a manutenção em outubro, o ar-condicionado tem que limpar, a tampa de acesso à caixa está vazando água, a bomba tem que fazer a manutenção preventiva que não foi feita. Eu listei tudo aqui como um checklist. Depois eu separo isso aqui tudo por quadradinhos, porque eu anexo vários documentos, vou mostrar um outro pronto para vocês. Mas à medida que eu vou fazendo, eu vou dando check. À medida que eu vou realizando cada situação, eu vou dando check de quando eu realizei. E aqui embaixo tem um campo onde você pode anotar comentários. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, contratada no dia 10/7, a empresa X para fazer X manutenção. E aí, anexo a esse comentário, eu posso colocar um orçamento, uma foto, para eu manter o histórico daquilo que eu fiz no condomínio. Da mesma forma, você pode usar esse aplicativo para fazer um plano. Aqui eu já coloquei aquilo que eu tenho que fazer. E agora, a partir de agora, eu vou controlar. Eu consigo, inclusive, colocar lembretes, tá? Você consegue colocar aqui no... Cadê? Datas. Quando é que eu quero que desperte para mim alguma informação? Me lembre. Por exemplo, eu tenho uma manutenção aqui que é em agosto. Então, eu posso programar para que dia 2 de agosto, 9 horas da manhã, ele me lembre. E aí eu posso definir se eu quero lembrete 5 minutos antes, 10 minutos, na hora, um dia antes, 2 dias depois, eu quero na hora da entrega. Aí ele já coloca aqui a data. Dia 2 de agosto é a data de eu entregar isso aqui. Então, você começa a planejar as suas manutenções como um todo. Eu visitei e tirei fotos da garagem. Aqui mesmo, dentro do próprio sistema, você consegue tirar fotos. No celular, quando você clica em anexo, ele te dá a opção de tirar foto. No computador, não, tá? Mas o celular te dá a opção de tirar foto. Para quem tem mais de um condomínio, você consegue fazer um quadro para cada condomínio. Para quem tem equipe também, por exemplo, eu não tenho equipe hoje, tá? Os condomínios que eu administro,
são condomínios que eu administro condomínios de no máximo até 40 unidades. Eu tenho 7 e eu consigo manter bem. Então, hoje eu não tenho equipe. O meu próximo condomínio eu já vou contratar uma pessoa. Isso eu já coloquei como meta, tá? Mas vamos supor que se eu tivesse uma equipe e essa organização documental aqui, que é os documentos que o condomínio tem que ter, que eu tenho que ter do condomínio. Inclusive, vocês vão receber um checklist disso, tá? Documentos eu tenho que pedir para a administradora, que eu já pedi, e à medida que ela vai mandando, eu vou dando cheque. Vamos supor que a responsabilidade disso aqui fosse do Jonatas. Eu venho aqui em membros e eu consigo cadastrar o Jonatas como responsável disso. E além de colocar ele como responsável, eu vou colocar até quando ele tem que resolver isso. Ele vai ter que resolver isso, verificar todos esses documentos, solicitar tudo isso, hoje é dia 10. Até dia 16, 9 horas da manhã, ele tem que entregar isso. Então, tá aqui a data da entrega. E quando vai chegando próximo da data, isso aqui vai mudando de cor, vai ficando amarelo, ele vai dando as cores, tá? Então, é um excelente aplicativo gratuito que vocês podem usar. Por exemplo, eu tenho que fazer placas da piscina, que eu já vi que as placas estão todas feias. Tirei fotos das placas e já pedi o zelador para poder anotar as medidas. Ele já me passou as medidas, eu já coloquei aqui. À medida que eu vou fazendo, eu vou dando cheque, porque eu já fiz as placas, né? Quando eu fizer. Letícia, vamos supor que você resolveu todas as placas da piscina. Resolvi tudo, fiz todas as placas, então quer dizer que eu já entreguei tudo. Comecei a fazer isso, eu passo ele, só segurar, ó. Eu seguro, passo ele para andamento. Já finalizei, passo ele para concluído. Então, você consegue ir de um quadro para o outro, mexendo, e aí, quando você tem tudo isso no concluído, você criou um histórico da sua gestão, e até para a sua prestação de contas, você já tem informação, já tem fotos, documentos, tudo anexados. Por quê? Porque você criou um histórico durante a gestão. Deixa eu mostrar um outro quadro, em Indianápolis. Aqui eu coloquei o de Anápolis, eu separei. Em pendência, manutenções feitas. Eu tive uma questão de chave dos portões, separei aqui para eu ter esse controle. Tag da porta também separei para ter o controle. Interfones a instalar, tags feitas e envelopadas. E foram situações esporádicas. Depois que tudo isso finalizar, eu consigo vir aqui e arquivar essa lista, e essa lista some daqui. Então, aqui, por exemplo, manutenção dos extintores. Eu fiz os orçamentos, até já concluiu. Fiz os orçamentos, tá aqui os 3 orçamentos anexados e coloquei, olha, fechado com a empresa Tecnofogo em 8/6, valor R$ 525. Anexei a minha conversa, estava lá pendente que o cara ia aí dia 6 de julho. Ele já foi, já recolheu, já está finalizando. Eu deixo ele aqui até ele me entregar o certificado de recarga dos extintores. Na hora que ele me entregar o certificado, eu venho aqui em anexo, e vou anexar esse certificado. Vamos supor que era esse arquivo. Anexo o certificado, passo para cá, manutenções feitas. E assim em tudo, em todos os outros serviços, eu vou colocando essas informações aqui. Vistoria do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Eu tenho aqui que até 10 de agosto eu tenho que solicitar. Que eu tenho aqui o arquivo, a vistoria está válida até dia 25/8/2021, que é válido por 1 ano. Então, 10 de agosto já está aqui, que eu tenho que tomar providências para renovar esse aviso, esse alvará. Então, é um sistema muito fácil de mexer e que, através dele, você pode fazer o seu plano de manutenção. Eu vou fazer aqui, cadastrando uma tarefa do zero, tá? Para vocês verem como fazer isso. Aqui embaixo tem adicionar um cartão. Você vem adicionar cartão e escreve aqui, por exemplo, uma questão que você viu no seu condomínio. Manutenção dos extintores. Deu Enter, ele vai criar esse quadradinho, você clica, ele vai abrir. Aí você pode colocar aqui 4 extintores de CO2. Tantos extintores de X, você vai escrevendo aqui todas as informações, tanta quantidade de mangueiras, salva para você ter esse controle,
E qual que é a data que ele vence? Ah, vence dia 21 de julho e eu quero ser lembrada 2 dias antes, para eu poder fazer os extintores, os orçamentos. 2 dias antes é muito pouco. Então, eu vou mudar a minha data aqui. Ele vence dia 21/7, na verdade, ele vence no mês 7, né? Então, desde o dia 1/7, eu já quero que me lembre para que eu resolva isso dentro do mês 7. 1/8, vou colocar para dar como para frente. 1/8 de 2021, eu quero que ele me lembre às 9 horas da manhã. 1/8, não que 1/8 é domingo, né? Vamos para segunda-feira, né, meu povo? Na segunda-feira para me lembrar. Vai me lembrar isso 15 minutinhos antes, já é suficiente para mim. Pronto. Vai estar aqui, nesse dia ele vai te mandar um push no celular e um e-mail, no seu e-mail cadastrado, que você tem essa tarefa para poder entregar. Fiz os orçamentos, quer ir controlando, você vai anexando aqui os orçamentos e vai ficar esse histórico. E você pode fazer isso com todas as manutenções e criar o seu plano de manutenção. Entendido, pessoal? Alguém já conhecia esse aplicativo? Deixa eu ver as perguntas. Eu utilizo ele, Letícia, ele é muito bom. Inclusive, eu gosto de usar as etiquetas para dar importância às atividades. Perfeito, tem como sim. Tem um outro aplicativo que ele chama Gira, com J. Eu confesso que eu dei uma olhada nele, mas eu achei ele mais chatinho. Então, não usei, tá? Mas é uma outra alternativa para vocês poderem pesquisar também. Deixa eu ver aqui. A do elevador se encaixa nessa manutenção preventiva. Sim, nós vamos falar da manutenção do elevador. A manutenção mensal do elevador é uma manutenção preventiva, isso mesmo. Aqui temos um contrato de manutenção hidráulica e elétrica 24 horas. Que bom, muito bom isso. Aqui na cidade de Porto Velho, que legal. Também tem uma empresa que fornece esse serviço de maneira que deixe tudo conectado em um Vibra. Câmera, portão, biometria, chamar os moradores para qualquer problema, inclusive entrega a internet para todas as casas na Vibra. Que legal, muito bom. Esse sistema está disponível para todo o Brasil. Mais um sistema para vocês poderem buscar, analisar, para ver se não é interessante ter no condomínio de vocês. Sobre o fundo de reserva, nós vamos falar amanhã, na parte de gestão financeira, tá? O fundo de reserva pode ser usado a qualquer momento? Precisa ser aprovado o seu uso? Sim, tem que ser aprovado o uso. Na convenção vai dizer se o conselho pode aprovar até X salários mínimos ou se tem que ser só em assembleia, tá? E ele só pode ser usado mediante aprovação. Aqui nós temos um plano de manutenção elaborado pela empresa de engenharia do condomínio. Muito bom, Darielle, perfeito, excelente. O que fazer quando o item ainda está na garantia de 5 anos e a construtora se nega a realizar o reparo? Se ainda está na garantia, ela se nega a realizar o reparo, você vai ter que notificá-la extrajudicialmente. Se ela não resolver extrajudicialmente, infelizmente vai ter que ir para a via judicial. Mas para eu contratar uma empresa de engenharia para levantar a necessidade de manutenção, precisa de assembleia devido ao custo, certo? E se os condôminos não aprovarem? Dependendo do custo, se você não conseguir ter isso na sua previsão orçamentária, você vai ter que aprovar em assembleia, sim, essa chamada, né, esse valor extra, ou utilizar o fundo de reserva, se a assembleia aprovar. E aí vai da habilidade do síndico de conseguir convencer os moradores da importância, porque não é um gasto, é um investimento. É algo que vai fazer com que preveja agora, no momento, situações futuras de problemas. Então, é um investimento que se faz na conservação da edificação. Aqui contratamos um técnico em manutenção que inclui elétrica e hidráulica. Que legal. Nossa, onde eu vejo as informações que você viu na sua inspeção? Você vai nos disponibilizar um checklist para procurarmos tudo isso também? Eu vou disponibilizar para vocês um checklist de documentos. Eu vou disponibilizar também um checklist de manutenção, tá? Vou anotar aqui. Esse checklist de manutenção, eu só passo para os alunos da mentoria, mas eu vou passar para vocês. Quando faço a recarga de extintores, também fecho o certificado, também tenho que receber o certificado, certo? Como faço? Não recebi, cobra da empresa. Você vai cobrar da empresa o certificado de recarga dos extintores. Quem vai nos órgãos? Você, bombeiro, problema com água, luz? Depende de quais órgãos, mas se for uma questão de que precisa ser necessariamente eu vou, mas geralmente a administradora faz esse procedimento burocrático.
quando tem que assinar, eu tenho assinatura digital, aí eu assino do escritório, não preciso ir no local. Já ouvi falar, mas no Cusei eu conheço, excelente, show. A manutenção é o fraco, vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Esse aplicativo é muito bacana, é gratuito e ajuda muito na gestão, porque você vai ter um controle. Não basta simplesmente fazer a gestão, você tem que registrar que fez. Então, eu também aconselho ter uma pasta onde você guarde, além da pasta virtual, ter uma pasta física para você guardar os certificados, ter um quadro, um mural para você fixar os certificados. Nós vamos falar agora, ainda vai dar tempo de falar do elevador. Tem vários documentos, por exemplo, a RT do elevador, tem que estar fixada num quadro. Então, tem que ter no condomínio um local onde tenha todos os certificados lá, para que todo mundo saiba que as manutenções estão em dia. Então, não é simplesmente fazer, é comprovar que fez. Então, sempre tirar fotos de antes, depois, sempre ter os registros. Isso é essencial. Aplicativos como esse auxiliam, porque do próprio aplicativo você já tira uma foto, você já guarda, você já programa. Então, isso dá uma visão muito grande, tá bom? E agora nós vamos começar a entender todas as manutenções do condomínio. Nós vamos começar hoje e vamos finalizar amanhã cedo, tá? Porque falta meia horinha para a gente terminar o dia de hoje. Primeira manutenção, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu pegar já essa imagenzinha aqui. Eu vou até pegar essa escrita aqui para a gente ir falando juntos. Primeira manutenção, elevadores. Primeira coisa que a gente precisa saber, todas as manutenções não são coisas da cabeça da Letícia, são coisas que estão escritas em normas que o síndico deve seguir, porque cabe a ele cuidar e diligenciar das áreas comuns. Lembram disso, né? Então, o que nós vamos saber sobre elevadores? Os elevadores, eles são a manutenção deles, a forma de utilização, o cuidado, a instalação, é regida por uma NBR, que é a NM 2017, tá? Nela vai estar todas as informações sobre como é a manutenção do elevador. O que é primordial a gente saber? Primeiro, todo elevador ele tem uma RT emitida por um engenheiro mecânico. Quem emite essa RT? O engenheiro mecânico da empresa que faz a manutenção. Essa RT ela é anual. Então, todo ano tem que renovar essa RT. Então, você vai anotar aí no seu caderninho que segunda-feira você vai verificar se a RT do elevador está válida. Se ela está no local fixado também na área comum do condomínio, tá? Numa área que todo mundo consegue visualizar, porque se tiver alguma vistoria, alguma fiscalização, ter lá que está tudo ok. Eu já vi o CREA notificar condomínios por não ter a RT emitida, tá? Eles conseguem pesquisar isso. Então, verifique se a RT do seu elevador está válida e se foi assinada por um engenheiro mecânico, tá? Segundo, a norma de manutenção e desempenho das edificações, ela fala que para eu poder cuidar de um condomínio, de um elevador, é preciso ter o RIA, que é o relatório de inspeção anual. Muitas empresas que fazem manutenção do elevador não entregam esse relatório. Só um minutinho, gente. Pedindo água. É necessário ter, muitas delas não entregam. Existem regiões em que é obrigatório por lei. Rio de Janeiro, BH, São Paulo, Mato Grosso do Sul, eu sei que é obrigatório, tá? Santa Catarina... Nossa, acredito que daqui eu não lembro. Santa Catarina eu não lembro, tá? Mas Rio de Janeiro, BH, São Paulo e Mato Grosso, sim, é obrigatório. Mesmo que não seja obrigatório na sua região, você pode solicitar à empresa com base na NBR, não vou lembrar o nome dela aqui agora, mas amanhã eu trago para vocês, que é a norma de desempenho, que fala que para criar o plano de manutenção do condomínio tem que ter esse RIA. Esse relatório de inspeção anual, ele vai
mostrar, vai entregar todas as informações sobre aquele elevador, se ele está conforme ou não conforme. Se o elevador tem alguma questão, alguma peça que está com prazo de validade para trocar, o cabo de aço, por exemplo, se ele já está próximo de ser trocado, tudo isso ela tem que te informar a cada ano, a cada vencimento desse relatório. Então, peça à sua empresa que faz a manutenção do seu elevador esse RIA, esse relatório de inspeção anual, que é onde vai constar tudo que está conforme ou não conforme na manutenção do elevador, tá? Outra coisa, há estados ou municípios que há obrigatoriedade de ter nas portas do elevador um aviso dizendo: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Para quem tem elevador, né? Verifique se no seu estado ou município tem essa obrigatoriedade, principalmente nos condomínios que não tem porta automática, que é aquela porta que abre, sabe? Porque aquele trinco costuma dar problema. E aí ele entende que o elevador está parado naquele andar, e aí ele pode abrir a porta, mas na verdade o elevador não está. E aí a pessoa está bem de boa, distraída, abre, não tem elevador ali. Ah, Letícia, mas se ela está de boa, distraída, ela também não vai ver a placa. Mas a sua obrigação de avisar foi cumprida. Então, vamos cumprir as nossas obrigações. Então, se no seu estado ou município tem essa legislação, providencia essa placa, a própria empresa de elevador providencia, tá? Ela mesma instala. É necessário ter o comprovante de manutenção mensal sempre arquivado. Então, você vai ter um livro do elevador ou uma pasta onde vai arquivar que a manutenção mensal foi feita. Na hora que o técnico vai, ele deixa um comprovante, né, de que ele fez a manutenção. Verifique os horários. Por quê? Tem técnico que vai, chega lá 1h, 1h10 está indo embora. Que manutenção é essa, feita em 10 minutos? Uma manutenção de elevador bem feita, gente, demora quase 1h ou mais. Porque ele olha a cabine, ele vai limpar o fosso, ele vai subir em cima da cabine para poder verificar, ele vai limpar os trilhos, ele vai verificar tudo, vai limpar a casa de máquinas. Então, a manutenção completa, ela demora muito mais do que 10 minutos. Se está demorando só 10 minutos, é provável que não está sendo feito. E aí, o que é aconselhável fazer? Para 1h e conversa com o técnico. O que você fez hoje? O que foi a manutenção hoje? O que foi feito? Como foi feito? Para poder entender se realmente está sendo feita uma manutenção adequada. Tenho curiosidade de entender, tá? A limpeza do fosso do elevador é responsabilidade da empresa que faz a manutenção. É ela quem tem que varrer. Se não varre, se deixa muito tempo ali, às vezes dá traça, barata. Então, tem que ter uma manutenção ali do fosso também, e quem tem essa obrigatoriedade de manter é a empresa, tá bom? Outra, sabe aquele acrílico do teto, onde fica a lâmpada? Também é importante limpar, porque senão fica feio, atrapalha a iluminação. Então, quando faz a manutenção, você pode pedir à empresa de manutenção para tirar aquele acrílico, passar para o zelador, para a zeladora, ela limpa, lava e ele coloca ele de volta, tá? Sempre o limite do peso tem que estar informado na cabine. Qual que é a carga máxima que aquela cabine suporta? Inclusive, há condomínios, há elevadores que tem tipo uma balança instalada, que aí, conforme a quantidade de pessoas que vai subindo o nívelzinho. Se chegou no nível máximo ou ultrapassou o nível máximo, o elevador nem sai do lugar. Isso é muito bom para condomínios em regiões turísticas, que vem, tipo assim, ó, a família inteira, de 10, 15 pessoas, quer entrar no elevador junto. Não consegue entender que dá para entrar separado, que vai chegar todo mundo no mesmo lugar. E aí eles começam a colocar uma carga superior que o elevador suporta. Isso vai trazer danos à vida útil da máquina. Então, tem que respeitar essa medida. Tenha comunicados lá dentro, informando qual é o peso máximo, e, se possível, instale esse sensor. Tem elevadores mais novos, já vem com isso instalado. Outra questão importante, tem interfone dentro do elevador. Por quê? Porque se alguém ficar preso, ele tem para quem ligar. Tem um alarme, sim, mas dependendo do alarme, se não tiver porteiro, as pessoas não ouvem dentro do apartamento. Então, ter um interfone vai facilitar para que, se alguém ficar preso, ele consiga interfonar. Olha, estou preso. Interfone para alguma unidade, né? Além de que também dentro da cabine, vou até colocar aqui.
dentro da cabine, tem que ter o telefone da empresa mantenedora. Tem condomínios que não pega celular dentro do elevador, né? Então, por mais que tenha telefone, vai ficar difícil. Por isso que é interessante ter o interfone. Outra questão importante é que somente a empresa de manutenção pode abrir a cabine em caso de parada. Não é o porteiro, não é o zelador. É somente a empresa de manutenção. Em extrema necessidade, o Corpo de Bombeiros também abre. Mas a obrigação é da empresa. Inclusive, há contratos que, se outra pessoa, além da empresa, abrir, perde garantia, a empresa deixa de ser responsável por algum dano. Então, eu sei que é desesperador ficar preso, mas a responsabilidade de abrir é da empresa, então tem que aguardar a empresa vir para poder fazer a abertura das portas do elevador, tá bom? Sobre o elevador, alguma dúvida? Não? Show. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem como usar a Free por mais de 30 dias, tá? Eu vou te ver o link. Tem como usar o Trello Free por mais de 30 dias. A empresa que diz que a limpeza do foso é paga à parte. Dá uma lida no contrato. Não entendo o que seria paga à parte. Faz parte da manutenção. Tempo de resgate, caso de parada. Então, a empresa ela vai determinar um valor, um tempo ali no contrato. Mas, gente, isso vai depender muito da demanda. Às vezes, você tem uma empresa de manutenção que ela atende 200 condomínios da sua cidade. E ela tem só, sei lá, 5 técnicos. Se 4 elevadores ou 5 elevadores pararem de uma vez, ela vai demorar um pouquinho para te atender. Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, lembra que eu falei para vocês que no ano passado a gente teve o problema do ciclone, né? Foi um caos. Muitos elevadores pararam junto. Aqui tem rua que tem 20 prédios. A rua inteira ficou sem luz no mesmo momento. Existe grande chance de, sei lá, 3, 4 desses prédios estarem usando o elevador no mesmo momento. Então, vai ter aí 3, 4 elevadores parados na mesma rua. Teve que fazer o quê? Teve que chamar a empresa. A empresa estava com uma alta demanda. O Corpo de Bombeiros auxiliou. Mas o Corpo de Bombeiros também estava resolvendo vários outros problemas. Porque a cidade foi um caos. Caiu árvore para tudo quanto é lá. Teve espreguiçadeira de área de lazer que voou para a rua. Quebrou fachadas inteiras, janelas inteiras de prédio foram levadas. Então, é uma situação que, infelizmente, todo mundo tem que aguardar. Não tem muito o que fazer. Mas, se não é uma situação como essa, a empresa ela vai te falar ali que ela atende em 1 hora, em 30 minutos, depende até do tamanho da cidade, né? Balneário Camboriú é uma cidade muito pequena, mas tem cidades que o deslocamento é muito demorado. Então, tem que ver o que consta no contrato, tá? Inclusive, no checklist que eu vou passar para vocês de documentos, tem os contratos, para vocês poderem ler, conhecer, anotar a data de reajuste, tá? No checklist de documentos que eu vou disponibilizar, tá? E se os funcionários fizerem um curso na empresa de elevador para abertura da porta do elevador, pode ser? Se a empresa oferecer esse curso e deixar claro que ela continua sendo responsável porque ela treinou o zelador, é aceitável. Mas, geralmente, não é assim, tá? Se a placa do aviso é obrigatória no estado, a empresa elevador tem que entregar com a placa? Sim, a empresa elevador tem que entregar com a placa, tá bom? Inclusive, tem estados que tem que protocolar o livro do elevador na prefeitura. Tem cidades. Belo Horizonte é uma delas. Não sei se tem alguém de BH aqui, mas Belo Horizonte tem que protocolar o livro do elevador na prefeitura. Então, tem regiões que têm algumas questões específicas. Tem um site que chama Leis Municipais. Você faz um cadastro nesse site com a sua cidade e ele você vai conseguir consultar todas as leis lá. E você consegue procurar, que tem envolvimento de condomínios, edifícios, você vai conseguir todas as leis que a sua gestão precisa seguir através desse site, tá bom? Uma tarefa que eu vou deixar para vocês
Deixa eu compartilhar. Até aqui já. Segunda-feira, na próxima semana, né? Porque não vai dar para fazer tudo isso na segunda, né, meu povo? Você vai fazer um comunicado sobre os cuidados no uso do elevador. Você pode pedir orientação para a empresa de manutenção, te orientar sobre os cuidados que você pode alertar os seus condôminos, ou buscar isso no site do Corpo de Bombeiros. Geralmente, no site do Corpo de Bombeiros tem essas orientações de como usar, do que fazer quando ficar preso. Então, faça um comunicado bonitinho, use o Trello, use o Canva, com imagens, coloque lá um display dentro do elevador e coloque esse informativo. Vai ser bem bacana. As pessoas vão gostar, vão entender, tá bom? Próxima manutenção, extintores. Também já vou usar o que está aqui. Nós temos vários tipos de extintores, né? Eu vou passar para vocês uma imagem, para vocês entenderem todos os tipos de extintores, onde cada um deles deve ser usado, mas eu aconselho que todo síndico faça um treinamento de primeiros socorros, faça um treinamento de brigada de incêndio, e inclusive estimule os funcionários e moradores a também fazer. Mas mesmo que os funcionários não façam, faça você, tá? Para você entender, conhecer e até poder justificar, negociar com alguma empresa, entender a fundo todas as situações. Mas o que a gente precisa saber primordialmente? Os extintores, eles são regidos pela NBR 12962, eles possuem um local, e o local e o tipo de extintor é determinado pelo projeto de prevenção de combate a incêndio. Todo condomínio tem, independente de ser de casas ou de apartamentos, ele vai ter um projeto de prevenção de combate a incêndio, que vai dizer onde tem que ter extintor, onde tem que ter a sinalização de emergência. Independente do tipo de condomínio, ele vai ter esse projeto. Se você não tem, você vai procurar o projeto no Corpo de Bombeiros para eles terem uma cópia, ou com a construtora, tá? Importante ter uma brigada de incêndio no condomínio, formada por funcionários e moradores. É difícil engajar as pessoas? Sim, é difícil engajar as pessoas, mas a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha. Aconteceu no ano passado um incêndio num hospital no Rio de Janeiro. E eu lembro que começou no gerador e as pessoas usaram o extintor errado. E ao invés de apagar o princípio de incêndio, elas só abafaram. E acharam que estava tudo normal. Passou um tempo, voltou muito mais forte. E a tubulação de fumaça passava em todos os andares. Então, levou essa fumaça para todos os andares, várias pessoas morreram com a inalação da fumaça. Então, tem que saber usar o extintor, como usar, quando usar, como fazer. Então, a gente sempre acha que as coisas só acontecem no prédio vizinho, no condomínio vizinho, na casa do outro. Não, gente, isso acontece nos condomínios da gente também, na casa da gente também. Então, estimule as pessoas a treinar, a entender, a conhecer como usar, como fazer. Você consegue encontrar empresas que não cobram valores muito altos. Quando você divide por número de unidades, fica um valor muito aceitável, em vista do benefício que traz ter esse conhecimento de como usar, de como proceder, tá? A manutenção dos extintores, ela tem 3 fases, tá? Tem a primeira, a segunda e a terceira forma de manutenção. Mas o que é aconselhável, que é o praticável, é anualmente trocar o pó, né? O que é mais praticado. Há entendimentos contrários, porque a LEC são 5 anos. Mas o que é praticável é anualmente trocar o pó dos extintores. E aí, o que é interessante, para você ter certeza de que a empresa trocou esse pó? Você pode fazer esse treinamento da brigada de incêndio antes da manutenção dos extintores. E aí, você usa o extintor do condomínio para fazer o treinamento. Então, você vai descarregar ele inteiro. E aí, a empresa de manutenção, ela vai ser obrigada a recarregar. Porque tem empresas que dão orçamentos e não trocam o pó, tá? Então, tem que ficar atento com relação a isso. A manutenção do cilindro, que é essa parte vermelha, ela é de 5 em 5 anos. Então, de 5 em 5 anos, tem que verificar. A empresa já faz isso quando ela leva o extintor, ela já verifica. Mas de 5 em 5 anos, tem que fazer um teste para poder verificar se a pressão desse extintor está correta, se não tem nenhuma perda da pressão.
Então, eles vão fazer testes com os extintores, vão pintar se tiver alguma corrosão, e aí, se tiver, é necessário trocar, tá? As empresas que prestam serviço de manutenção de extintor, elas precisam ser certificadas no Inmetro, tem que ter um cadastro no Inmetro para poder fazer esse serviço. Então, eu vou passar para vocês um link onde vocês fazem essa pesquisa para ver se a empresa tem um certificado para trabalhar com esse serviço, tá? Ela tem que ser certificada pelo Inmetro para trabalhar com isso. Como eu disse, a orientação é esvaziar o extintor antes de mandar para manutenção, só que tem um local certo para esvaziar. Por isso que é interessante ter essa empresa de brigada de incêndio, porque aí vocês vão, no local onde vocês vão fazer o teste, pode esvaziar. Porque você não pode esvaziar isso em lote vago, nada disso, porque é um material que é rastreado, controlado. Durante a manutenção, é recomendado que 50% dos extintores fiquem no condomínio e 50% vá para a manutenção. Ou então a empresa precisará fornecer extintores de reposição. Por quê? Porque você não vai ficar uma semana ou 2, 3 dias sem nenhum extintor no prédio. Imagina se nesse momento acontece alguma manutenção, né? Ou no condomínio de casas. Então, é interessante que fique pelo menos 50% de extintores no local e 50% vá para a empresa. O ponteiro do manômetro tem que estar sempre na faixa verde. O que é manômetro, Letícia? Vamos mostrar aqui. Todo extintor, ele tem essa partezinha aqui, ó. Esse extintor tá feinho, tá? Porque esse extintor não é de carro. Esse. Vou pegar um outro. Aqui. Ele vai ter esse manômetro aqui que mostra a pressão. O ponteiro tem que estar sempre na parte verde. Por quê? Se saiu da parte verde e foi para a parte vermelha, quer dizer que ele perdeu pressão. E aí, se isso tiver acontecido aí no seu condomínio, você vai pedir à empresa de manutenção para voltar, porque ela vai ter que fazer o teste de novo e regular a pressão dentro do extintor, tá? Dentro do cilindro. Então, o manômetro tem que estar sempre no ponto verde. Aqui no extintor, não sei se vocês já pararam para poder ler todas as informações, senão segunda-feira você vai fazer isso também. Você vai parar e vai ler tudo o que está escrito no extintor. Vai ter lá o selozinho do Inmetro, a data como tem que fazer, o modo de utilizar. Aqui eu tenho uma mangueira, essa mangueira tem que estar sempre em bom estado, não pode estar ressecada, não pode estar com trincas, com fissuras. Deixa eu ver se... Aqui, olha, tá vendo que aqui do ladinho tem um lacre? Para eu poder usar o extintor, tem que girar esse pino, né? Tem um pino. Gira o pino quebra o lacre. Quando ele quebra o lacre, eu consigo apertar isso aqui para que eu aponte a mangueira para o local onde está com fogo e o pó, o produto que está ali dentro, né, consiga agir contra o fogo. Então, é interessante, no próprio extintor, tem falando sobre como usar, puxa a trava para romper o lacre, segure a mangueira e aperte o gatilho até o fim com o extintor na lateral. Mas faça um treinamento, tá? É importantíssimo e não é caro. Então, o manômetro tem que estar sempre na área verde. Uma orientação que o Corpo de Bombeiros dá sabe quando o zelador ou o funcionário de limpeza, somente o zelador, ele tem que fazer uma inspeção predial todo mês, né? Isso eu aconselhava, vou orientar vocês em relação a isso. Toda vez que ele for fazer essa inspeção predial, semanal, mensal, ele olhar os extintores e sempre pegar o extintor e virar ele ao contrário. Para quê? Para o pó não compactar, tá? Então, é interessante fazer isso. Uma vez o Corpo de Bombeiros orientou e eu faço isso nos meus condomínios. O que mais a gente precisa saber sobre os extintores? Nenhum material pode obstruir o acesso ao extintor. Então, conforme o seu projeto de incêndio, onde fica o extintor vai ter uma demarcação embaixo, geralmente vermelha e amarela, né? Aquele local ali não pode ter planta, aquele local ali não pode ter uma lixeira, naquele local ali não pode ficar o carrinho de compras. Naquele local não pode ter nada, nem em tudo, nem um saquinho de lixo. Aquele lugar é para o extintor, ponto final, nada pode ficar ali. Inclusive, tem umas plaquinhas que coloca proibido colocar materiais nesse local, que você pode colocar abaixo do extintor, tá?
e terminou a manutenção, vai acontecer, ele tem que te entregar um certificado de recarga e de manutenção, mostrando a quantidade de extintores que ele trocou, o pó, o código do pó que ele trocou, o código do cilindro, tudo detalhadozinho que você vai arquivar no seu sistema como Trello, que você vai digitalizar e colocar na sua nuvem, no Drive, vai colocar lá no quadro de gestão à vista do condomínio, vai guardar isso aí direitinho para controlar a data desse certificado, para saber qual que é a data da próxima manutenção, tá bom? Deixa eu ver as perguntas de vocês. A Karina falou que lembra da situação aqui em Santa Catarina, que foi muito triste. Realmente foi bem... Eu tive condomínios que ficaram sem água, ficaram sem energia 3 dias. Sem energia, consequentemente, sem água, porque eu não tem gerador. Aí ficou sem água também. E agora fez um ano dia 1º de julho. É obrigatório ter brigada de incêndio no prédio? Não, a não ser que haja alguma legislação do seu estado, tá? Mas fora isso, não tem uma obrigação, uma legislação obrigando. Nem todos os extintores, mas é importantíssimo, mesmo que não haja obrigação, é necessário fazer. Nem todos os extintores têm um manômetro, por exemplo, o CO2 não tem. Nos que tiver, aí tem que controlar o manômetro, tá? Teste hidrostático precisa ser feito para verificar se não há fissuras, isso mesmo. Temos a VCB, mas e quando tem um extintor e um hidrante em uma vaga de veículos? Todo mundo comenta como aquilo foi aprovado. Pois é, né, Camila? Você já não tem o alarme de incêndio, mas tem o hidrante e tem o extintor que está numa vaga de garagem. Tinha que analisar bem isso, o projeto, verifica o projeto, porque pode ser, não sei o que aconteceu aí, né? Mas vai que o Corpo de Bombeiros não vistoriou, só aprovou conforme o projeto, e o que está no projeto está diferente do que está executado. A gente não sabe, né? O que pode acontecer. Então, o aconselhável é, já que o condomínio é novo, peça o projeto e confira o projeto com o que está executado. Porque se estiver diferente, aí você vai ter como cobrar da construtora ainda, tá? Porque realmente, local com hidrante e extintor não fica nada perto. Tem uma área, se eu não me engano, é 1 metro por 1 metro reservado para aquilo ali. Não pode estacionar carro nem colocar nenhum objeto, tá? Então, primeira coisa, verifique o seu projeto de incêndio, para poder ver se condiz com o que está, de fato, executado ali, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Conseguiram observar questões que vão precisar analisar na segunda-feira, verificar no condomínio de vocês? Sim? Quem é condomínio de casas? Tem extintores nas áreas comuns? Como é? Quem aí é condomínio de casa? Tem? Ok, perfeito. Já fizeram? Alguém aqui já fez treinamento de brigada de incêndio? A Kelly já, que legal. Fernanda também. Muito bom, é importantíssimo.